Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos agora prosseguir com o modelo atômico de Bohr, tá? Vamos falar sobre raio de Bohr nessa aula de hoje, que é um conteúdo extremamente importante, tanto diretamente quanto indiretamente, tá? Então, muita atenção com esse conteúdo. Galera, para a gente falar em raio de Bohr, é necessário primeiramente que você volte lá no primeiro postulado para o átomo de Bohr. E o primeiro postulado diz que o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares de energia fixa e quantizada. Se o elétron gira em órbita circular, o elétron vai apresentar, através de seu movimento, né, uma velocidade. E essa velocidade, galera, é tangencial a esta circunferência. Então, nós temos que a velocidade é tangente à circunferência. Uma outra informação que a gente pode tirar aqui, galera, é que o núcleo, por ter massa muito maior do que a massa do elétron, puxa o elétron aqui. A gente sabe que as cargas opostas se atraem através da força elétrica, né? Só que essa força de atração aqui, galera, nada mais é do que a força centrípeta. Então a gente vai ter um equilíbrio entre duas forças, que são força elétrica e força centrípeta, né? Então aqui, galera, a gente vai dizer que o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força centrípeta. Belezinha? Tranquilo? Show de bola. Então já guardou essa informação, tá? Agora, outra coisa que a gente tem que extrair de informação aqui, galera, é o seguinte. Quando a gente pensa no núcleo, o núcleo possui prótons, né? E por ter prótons, e a quantidade de prótons é variável, né, e tal, a gente tem que levar em consideração o número atômico, beleza? A gente sabe que o hidrogênio é 1, depois a gente fala sobre o hidrogênio especificamente, tá? Só que a gente vai ter que levar em consideração aqui, ó, o Z, né, que é o número atômico. Então a gente vai dizer que o núcleo apresenta uma carga Ze, tranquilo? É a carga elementar, beleza? Quando a gente pensa no elétron, o elétron apresenta carga E, que é a própria carga elementar. Tranquilo? Agora, abrindo a matemática disso aqui, galera, a gente vai concluir que força elétrica, né? Força elétrica, a gente está trabalhando aqui em módulo, deixando bem claro. Então aqui a gente vai ter a constante de Coulomb multiplicado por carga positiva, que é Ze, né? Ze, multiplicado aqui pela carga negativa, que é E. Beleza? Eu vou colocar esse menos aqui só para indicar que o elétron apresenta carga negativa, tá? Tudo isso aqui, galera, está dividido pelo raio ao quadrado. Beleza? Lembrando que a gente está trabalhando com o módulo, né? E aí, galera, isso aqui vai ser igual à força centrípeta, basicamente, né? Então, o módulo da força elétrica é a força centrípeta. E a força centrípeta nada mais é do que a massa do elétron multiplicado pela aceleração centrípeta, que pode ser escrita assim, ó, massa vezes, é o que nós vamos ter, galera, velocidade ao quadrado sobre o raio da órbita. Tranquilo? Então isso aqui, ó, V quadrado sobre R, nada mais é do que a aceleração centrípeta. Tranquilo? Então nessa ideia, galera, a gente pode organizar isso aqui e escrever tudo da seguinte forma, ó, K, que multiplica Z, que multiplica, aqui, ó, já que a gente está trabalhando em módulo, né, galera? E vezes E, carga elementar vezes carga elementar, fornece para a gente carga elementar ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por R ao quadrado. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da órbita. Tranquilo? Agora a gente pode simplificar um pouco, né? A gente pode cortar esse quadrado aqui, ó, do raio, com esse raio. E aí, galera, a gente vai reescrever isso aqui assim, ó. A conclusão que a gente chega é que a constante, ó, constante multiplicado pelo número atômico, multiplicado pela carga elementar ao quadrado, sobre R, isso aqui tudo sobre R, vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Isso ali, pessoal, nós vamos chamar de equação número 1, tá? Então aqui, ó, nós temos a equação 1. Guarda isso aí, por favor, tá? Equação número 1. Beleza? Só que na aula passada a gente falou também sobre o quarto postulado de Bohr. E o quarto postulado de Bohr fala do momento angular. Aí você tem que lembrar, tá, galera, que o momento angular é múltiplo inteiro de h sobre 2π. Tanto é que a gente chamou o momento angular de L, né? E a gente escreveu o momento angular matematicamente assim, ó. N que multiplica h sobre 2π.
Tranquilo? Então, a gente vai lembrar dessa informação aqui agora. Só que quando a gente pensa aqui nesse N, esse N que é o nível de energia, né, que é a camada eletrônica, nada mais é do que um número inteiro, que na prática varia de 1 a 7. A gente sabe que na teoria vai de 1 ao infinito, né? Mas na prática de 1 a 7. Beleza? E quando a gente pensa aqui nesse N, ele não tem unidade medida. Agora, π também não tem unidade medida. 2 é um número que não tem unidade. Ou seja, a única coisa que carrega a unidade de medida aqui, galera, é a constante de Planck, H. Lembra que a constante de Planck vale aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Né? Então, nessa ideia, eu quero que a gente pense aqui exclusivamente na unidade de medida da constante de Planck, galera. E a unidade de medida da constante de Planck é joule vezes segundo. Agora, joule não é uma unidade de medida de energia, basicamente? Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, da seguinte forma. Joule nada mais é do que quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Isso aqui é joule, galera. Quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Só que isso aqui está multiplicado ainda por segundo. Aí a gente pode simplificar um pouquinho. A gente pode cortar esse quadrado do segundo com esse segundo aqui. Qual é o resultado disso tudo, galera? O resultado aqui vai ser quilograma vezes... Ó, vou pegar esse metro ao quadrado e colocar metro vezes metro. Então aqui a gente vai ter metro vezes metro. Só que aqui nós vamos ter 1 metro sobre segundo, né? Então aqui, ó, metro por segundo. Beleza? Resultado, galera. O que que quilograma mede, né? Quilograma é a unidade de medida de massa. Metro por segundo, unidade de medida de velocidade. Metro, no contexto que nós estamos trabalhando, é a unidade de medida de raio. Ou seja, eu estou mostrando para vocês através de análise dimensional, que o momento angular é m vezes v vezes r. Emanuel, fisicamente falando, como que funciona? Não precisa que a gente falar dentro de um contexto físico, a gente está pensando aqui basicamente, galera, na dedução. Então você tem que saber já de cara isso aqui, você tem que saber que o momento angular é m vezes v vezes r, tem que saber. Beleza? Então nessa ideia, pessoal, o que a gente vai poder assumir? O momento angular, que é mvr, é múltiplo inteiro de h sobre 2π. Então aqui, galera, a gente consegue visualizar como que a velocidade do elétron varia em função do raio, varia em função do m, né, que é a órbita, que é o nível de energia. Tranquilo? Agora, você concorda comigo que aqui, ó, na equação número 1, nós temos velocidade? Você concorda comigo que na expressão aqui, ó, do momento angular, nós temos velocidade? Então a gente pode relacionar essas velocidades. E o primeiro passo é, vamos isolar a velocidade aqui agora. Beleza? Então V, que é velocidade, vai ser igual a N que multiplica H sobre... Aqui, galera, eu vou pegar MR e vou passar dividindo, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, 2π que multiplica M que multiplica o R. Tranquilo? Isso nós vamos chamar agora de equação número 2. Belezinha? E o que você vai fazer agora? Você vai substituir a equação 2 na equação 1. Você vai fazer 2 em 1, né? E substituindo a equação 2 na equação 1, galera, olha só o que a gente vai ter. Equação número 1, K, que multiplica Z, que multiplica a carga elementar ao quadrado, dividido por R, é igual a... Galera, aqui a gente vai ter M, que multiplica V ao quadrado. Mas o que é a velocidade mesmo? Não é? NH dividido por 2π mr. Não é isso aqui a velocidade? Só que ao quadrado? Agora? Tranquilo? Então agora a gente só abre esse quadrado ali para a gente caminhar para finalizar o problema. Tranquilo? Então abrindo o quadrado, aqui a gente vai ter, ó, K vezes Z vezes carga elementar ao quadrado dividido por R, né? Isso aqui vai ser igual a massa que multiplica. Galera, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu colocar diretão, tá? Já vou colocar direto.
Então, vamos ter massa que multiplica N ao quadrado, H ao quadrado, né? Dividido por, atenção para não errar bobeirinha aqui, tá? Aqui a gente vai ter 4π ao quadrado, 4π ao quadrado, vezes M ao quadrado, vezes R ao quadrado. Tranquilo? Podemos trabalhar com algumas simplificações desde já, né? Então, por exemplo, eu posso cortar esse R aqui com esse quadrado, tá? A gente pode cortar, por exemplo, galera, esse quadrado aqui da massa, ó, com essa massa aqui. Tranquilo? Como o objetivo da aula é falar do raio de Bohr, o que a gente tem que fazer é isolar esse raio, né? E para isolar esse raio, eu vou pegar ele que está aqui dividindo e vou jogar ele para o outro lado ali multiplicando. Falando de uma forma simples, tá? Então aqui a gente vai ter que o raio é igual a... Vai lá, ó, joguei para lá. Vou pegar isso aqui e vou passar dividindo agora. Beleza? N ao quadrado, que multiplica H ao quadrado, sobre, aqui muito cuidado, tá? A gente vai ter 4π ao quadrado, 4π ao quadrado, vezes M, vezes K, que é a constante Coulomb, né? Vezes carga elementar ao quadrado, vezes o número atômico, quer dizer, beleza? Então a gente tem essa expressão aí. Agora, galera, o que a gente vai ter que fazer é interpretar isso aqui, tá? E ser esperto aqui na análise disso tudo, beleza? E quando eu digo que tem que ser esperto na interpretação, você tem que conhecer o que você está fazendo, você tem que saber o que você está fazendo aqui, beleza? Então, primeiramente, o que você tem que pensar? Ó, quando a gente pensa aqui em N, o N é um número inteiro que varia. Ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 7, né? Então, o N é um número que varia. Agora, H é a constante de Planck, é uma constante, beleza, é constante. Π é um número, basicamente, é constante. M é a massa do elétron, é constante. K, constante de Coulomb, constante. E é a carga elementar, constante. Ou seja, galera, quando a gente pensa aqui em N e em Z, que é o número atômico, nós temos aqui as únicas duas coisas que podem variar. Todas as outras coisas aqui são constantes, né? Então, por exemplo, se a gente pensa aqui, ó, em H, 4π, N, K ao quadrado, isso aqui tudo é constante. E uma operação entre constantes fornece pra gente outras constantes. Se a gente colocar os valores aqui, né, que a gente não vai fazer isso porque não tem necessidade, tá? A constante de Planck vale aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 34, né? Quando a gente pensa aqui em π, tu poderia colocar 3,14, a massa do elétron aproximadamente 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, né? E aí você vai ter K 9 vezes 10 a nona. O E aqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, você vai ter valores fixos, valores que são constantes, e que se você substituir aqui, você vai encontrar um resultado de aproximadamente, tá? Deixando bem claro, aproximadamente, ó, o R vai ser igual a 0,53 angstroms, tá? 0,53 angstroms vezes, aqui ó, N ao quadrado sobre Z, tá? Vezes N ao quadrado sobre Z. Tá? Quando a gente pensa em angstroms, galera, angstroms é 10 a menos 10. Então você pode 10 a menos 10 metros, né? Então aqui você poderia escrever isso aqui como sendo 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Beleza? Então em metros você poderia escrever de outra forma, tá? Em metros você poderia dizer que o raio vai ser 5,3 vezes 10 a menos 10 metros vezes N ao quadrado sobre o número atômico, Z. Tranquilo? Atenção, isso aqui é metro, tá? Isso aqui é metro. Belezinha, tranquilo? Só que, galera, pra gente não ter que ficar escrevendo isso aqui, a gente escreve o raio de uma forma diferente, uma forma mais tranquila de visualizar, tá? E a gente costuma escrever o raio bem assim, ó, no fim das contas. Como isso aqui tudo é constante, uma operação entre constantes fornece uma outra constante. E essa constante a gente chama de A0, né? Que é o raio de Bohr, basicamente. Então aqui nós temos A0, que multiplica N ao quadrado, né? Então tá aqui, ó, que multiplica N ao quadrado sobre o número atômico, sobre Z.
Tranquilo? E A0 é o raio de Bohr. Agora, é importante você saber que esse raio depende do N, né, galera? Então, por isso a gente coloca aqui, ó, Rn, né, para indicar que o raio depende do nível de energia, né, depende da órbita. Isso é óbvio pra gente. Se a gente tem aqui, ó, por exemplo, nível 1, a gente vai ter um certo raio. Se a gente tem nível 2, a gente vai ter um outro raio, né? Então, o raio vai depender do N. Tranquilo? O raio aumenta à medida que o N aumenta, né? Então, a gente guarda essa expressão, ela é a dedução do raio de Bohr, tá? Sendo que, galera, quando a gente pensa aqui em A0, ele é o próprio raio de Bohr. Beleza? Agora, algumas implicações que nós podemos tirar disso aqui, tá? Quando a gente pensa no átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio apresenta número atômico igual a 1, Z igual a 1. Beleza? Então, assumindo que esse Z aqui seja igual a 1, e assumindo o átomo de hidrogênio no estado fundamental, tá? Então a gente vai pensar aqui ainda no estado fundamental, estado de menor energia, então o elétron está na primeira camada, no primeiro nível, a gente pode dizer que o raio do átomo de hidrogênio no estado fundamental vai ser igual a N vale 1 no estado fundamental, o Z vale 1, átomo de hidrogênio, então o N vai ser igual a 0, né? Ou seja, o N vai ser igual a 5,3 vezes 10 elevado a menos 10, menos 11, né? 10 elevado a menos 11 metros. Tranquilo, galera? Então, quando a gente pensa no raio de Bohr, você tem que saber disso. Você tem que guardar isso muito fortemente, tá? Conteúdo extremamente importante para vocês. Belezinha? Tamo junto, galera. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá um prazer estar falando com vocês. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário aí, tá? Para estimular o canal. E conta comigo. Um abraço e até mais. Valeu!